Andréa Camanho e esse é o meu podcast Ponto de Virada. Depois de 25 anos trabalhando com o desenvolvimento de pessoas, e eu brinco que sou coaching da época que isso não era vergonhoso, que era a profissão do futuro, eu posso dizer que as histórias das pessoas têm pontos de virada. Tem momentos de ampliar a consciência, de tomada de decisão, de virada de chave, que fazem muita diferença. E eu acho que aprender com essas histórias é muito rico. Então você vai encontrar aqui grandes histórias de pessoas que viraram a chave, tiveram turning points na sua vida. Hoje meu convidado é atleta olímpico, executivo de alta performance. Ele engloba tudo que eu admiro. Turning point, virada de vida, de carreira, construção de liderança, construção de uma verdadeira empreitada de se tornar um atleta olímpico. Então vocês vão conhecer essa história que é inacreditável. André, obrigada por estar aqui. Obrigado, prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite. E só para não perder, ele é CEO da Amendi também, a mulherada que gosta dos cosméticos, é com ele. André, vamos começar da história do começo. Quando você tinha 15, 16 anos, o que você achava que ia ser sua vida? Você tinha algum pensamento, um sonho para a tua vida? Não tinha nada preparado, nada planejado. Acho que nesse momento não tinha a mínima ideia do que ia acontecer na minha vida. Não conseguia prever, né, tudo que viria pela frente. Não conseguia. E já tinha a empresa, a família já tinha a empresa, não? A família, acho que meu pai estava começando a construir a empresa. Estava no começo. Bem no comecinho. E aí o que acontece nos seus 17 anos? Bom, acho que começa um pouquinho antes da história, acho que mais ou menos com 16 anos eu já queria ter um pouco minha independência e tinha essa vontade de ter meu próprio dinheiro, de ter a minha vida, né, de não depender mais de pai e mãe e tal. E eu comecei a trabalhar muito cedo, né, e eu tinha um sonho, tinha um desejo naquele momento que parte da minha liberdade tinha a ver com a locomoção. Então eu comecei a trabalhar muito cedo para comprar uma moto e aí com 17 anos eu já tinha uma moto e eu acabei sofrendo um acidente, né? Então 17 anos foi um marco bem importante na minha vida. E aí esse acidente, o que ele acontece? Você perde... Conta um pouco do que aconteceu. Na verdade eu sofri um acidente e fui amputado, né, de uma perna no momento que eu sofri o acidente. Foi um acidente bastante difícil, porque eu estava acordado, acabei levando minha perna para o hospital, então eu vi tudo o que aconteceu, né? Então, de um dia era um jovem comum como qualquer outro, no outro dia eu estava numa maca de hospital, já tinha sido operado e já estava sem uma perna. Então foi uma virada de chave muito grande na minha vida, repentina, né? Então imagina para um menino, né, com essa idade, acordar e de repente falar, nossa, minha vida mudou completamente. Você faz uma escolha pela prótese? Como é que acontece? Você tem essa opção, tem opção de cadeira de roda? Como é que é o depois desse momento tão trágico? Olha, eu confesso que assim, para mim foi tudo muito novo. Eu nunca tinha visto uma prótese nessa época. Eu nunca tinha visto ninguém com uma prótese, né? E assim, de verdade, confesso que cadeira de roda para mim, de rodas nunca foi uma opção, nunca pensei nisso, né? Acho que logo depois que eu sofri o acidente, eu conheci uma pessoa que foi bem importante na minha vida, que tinha uma prótese e que foi um cara que me ajudou no começo, me orientou um pouco de o que procurar, onde procurar, né? Naquele momento não tinha a internet como a gente tem hoje, não tinha tanta informação, né? Não tinham tantas pessoas que se expunham como hoje as pessoas se expõem com prótese, né? Não tinha essa questão tão forte. Então foi um momento delicado, mas... Me deu vontade de falar, não tinha você, né? Que tinha criado as próteses. Daqui a pouco vocês vão entender a piada. Mas então não tinha as próteses. Tinha muita referência, na verdade, né? Então acho que, de verdade, eu nunca tinha visto uma prótese. Eu lembro que a primeira vez que eu vi uma prótese, eu falei, nossa, que treco feio, né? Não vou querer usar isso e tal. Era uma prótese... Estavam começando as próteses de carbono. Então já era uma peça mais fininha e tal. Estava começando aquela transição da perna de boneca para as próteses mais modernas. Estava começando. E aí eu vi e falei, nossa, mas que negócio feio e tal. Mas aí logo depois, quando eu vi que realmente aquilo seria, né, uma salvação para minha vida, aí... Abraçou. A barreira foi superada rapidamente nesse sentido da estética, né? E o que acontece que você vai parar no Nepal? Como é que é essa etapa? A viagem do Nepal foi muito interessante, tem a ver com o acidente. Esse rapaz que eu conheci logo depois do acidente, ele já tinha um projeto com outros amputados, e era um projeto que os amputados iam fazer rafting no Nepal.
E ele me convidou para fazer esse projeto e foi muito louco, porque eu tinha acabado de sofrer um acidente, eu tinha, sei lá, 2 meses de acidente, não tinha nem colocado prótese direito ainda. Eu sofri um acidente acho que no final de janeiro e a viagem acho que era no começo de abril, alguma coisa assim. Então era muito próximo, eu tava com a perna cheia de ponto, super inchada, e ele me convidou para ir nessa viagem. E foi uma viagem incrível, porque, assim, lógico, fora conhecer o Nepal, fazer rafting, né, de corredeiras nível 5 e 6 lá no Himalaia, assim, uma viagem super interessante. Mas eu também tive a oportunidade de conviver com outros caras que tinham prótese, né? Então isso também abriu muito minha mente. E eu lembro que quando eu tava lá, eu pensei assim, puxa, se eu tô sem uma perna, mas tô no Nepal, descendo corredeiras de bote inflável nível 5 e 6, então, se eu posso fazer isso, eu posso fazer qualquer coisa. Então acho que foi uma virada de chave na cabeça mesmo, um mindset, uma mudança de mindset, né? De uma situação de inabilidade, né, de sofrimento, de dor, por uma outra, né, chave mental, dizendo, não, peraí, se eu estou aqui fazendo uma coisa que pouca gente no mundo fez, mesmo sem estar com as 2 pernas, eu posso fazer qualquer coisa no meu ambiente normal, né? Então acho que foi uma virada muito importante nesse sentido. É aquela história, tirou no que viu, acertou no que não viu, acertou no que não viu, exatamente. Maravilhoso. E aí vamos dar uma pausa, porque a sua vida tem muitas reviravoltas, né? Mais ou menos, quanto tempo depois você perde seu pai? Como é que é essa história? Como é que ela acontece? Quando eu sofri o acidente, eu tinha um trabalho, claro, eu acabei perdendo meu trabalho, e logo depois, até por uma questão de reabilitação, meu pai me convidou para trabalhar com ele na empresa, né? Nunca foi meu projeto, nunca tinha pensado em trabalhar com meu pai, nunca tinha pensado em trabalhar na empresa da família, não era o que eu tinha de sonho, não tinha esse desejo, mas eu acabei topando porque era um momento delicado de reabilitação, precisava, né, toda hora estar em médico, em fisioterapia, de uma flexibilidade, um pouco principalmente da parte da protetização em si, porque demora para fazer, né, tem que fazer molde e tudo mais. Então eu acabei topando ir trabalhar com ele e logo depois, mais ou menos uns 3 anos depois, 2,5, 3 anos depois, meu pai faleceu num acidente e aí minha vida mudou novamente e virou de ponta cabeça. Exatamente. E aí você começa a construir e a lutar e a fazer aquela empresa acontecer, né? Naquele momento você para um pouco o pensamento sobre as próteses e o esporte, ou as coisas acontecem ao mesmo tempo? Olha, eu acho que as coisas sempre aconteceram um pouco ao mesmo tempo, né? Mas eu confesso que quando eu sofri um acidente, perdi a perna, foi um marco muito importante e a prótese tomou uma importância grande na minha vida, mas quando eu perdi meu pai e assumi a empresa de uma maneira geral, acho que a prótese tomou uma proporção muito menor na minha vida, né? Eu já nem lembrava mais que tinha prótese, já tinha que ter uma ocupação mental muito maior nas questões da perda de uma pessoa querida, de uma pessoa que eu amava, e também nas questões empresariais que eu precisava aprender e me desenvolver rapidamente, até porque a empresa estava numa situação super difícil. Você vira o jogo da empresa, né? Você pega uma empresa deficitária e renegocia tudo. Conta, eu acho essa parte. Na verdade, assim, foi um pouco surpreso, um pouco assustador, né? Eu era um menino, não sabia nada de business. Quando meu pai morreu, ele tinha um outro sócio. Logo depois que ele morreu, o sócio assumiu a empresa, começou a cuidar de tudo, né? Porque até por uma questão de experiência, de conhecimento, de idade, eu era um menino. Mas logo depois a gente descobriu que esse sócio tinha montado um outro business com o nosso dinheiro, concorrente, né, da nossa empresa. A gente tinha montado um outro business concorrente e nessa, digamos assim, disputa societária, ele acabou indo para a empresa nova, levando todo o capital da companhia, levando clientes, levando os vendedores, os times internos e tudo mais, e eu acabei me deparando com uma situação bastante delicada. Então, quando eu assumi a empresa estava muito deficitária, a empresa tinha 101 protestos, 3 pedidos de falência, alguns milhões de dívida, e eu não tinha a mínima ideia nem de quanto a empresa devia, não sabia, porque o antigo sócio tinha levado os servidores, os computadores, então eu não tinha nem ideia. Então, realmente, acho que naquele momento a inocência me ajudou e me salvou, porque eu acabei chamando, né, os fornecedores, chamei os funcionários, contei a verdade para todo mundo e disse para eles, olha, eu vou tentar salvar, vou trabalhar para isso, não sei como vou fazer, mas eu preciso da ajuda de todos vocês, né?
Então, acabei contando uma parte para os funcionários de uma maneira e para os fornecedores pedi para eles que eles me contassem quanto eu devia, porque eu não sabia quanto devia. Olha, que loucura. Então, eu falei para eles, olha, eu preciso de 3 coisas. Primeiro, eu preciso saber quanto eu devo. Segundo, eu não tenho condição de pagar juros, então, por favor, não me cobrem juros. E terceiro, eu preciso continuar vivo. Ou seja, se vocês me forneciam matérias-primas, né, 1 tonelada disso, 2 toneladas daquilo e tal, me manda um pouquinho de cada matéria-prima para que eu possa produzir, vender, para poder começar a pagar vocês. E assim foi feito, e acho que por uma questão de ter sido inocente e verdadeiro, e também por uma questão óbvia que se eles não ajudassem, a gente não ia sobreviver e não ia pagá-los, né? Acho que também teve uma questão de risco, que eles, talvez era menor o risco ajudar o menino com mais um pouquinho, né, do que perder tudo que eles tinham para receber da empresa, né? Isso te moldou como executivo? Ou isso já era uma coisa da sua natureza, assim, essa habilidade de lidar com as pessoas? Você acha que você foi sendo moldado, né, na construção da tua carreira? Olha, eu acho que eu fui aprendendo a importância de lidar com as pessoas, continuo aprendendo ainda essa habilidade, acho que é um treino constante, diário, né? E acho que naquele momento eu era completamente inapto para isso, né? Até porque eu não tinha tido experiências profissionais, nunca tinha me preparado, nunca tinha sido treinado, né? Não tinha feito faculdade de business, então não tinha essa noção. Acho que as coisas foram acontecendo por uma questão de urgência e naquele momento de urgência, de desespero, eu fui fazendo o que eu achei que era o certo fazer e de alguma maneira a intuição também foi me guiando. Importante, né? É. Bom, então a gente fecha essa janela e volta para a história do esporte com uma pergunta prática que é assim, quantos esportes você pratica hoje? Nossa, nem sei, preciso contar. Mas alguns, assim, acho que os esportes de prancha são os mais presentes na minha vida. E em quais deles você compete? A competição mesmo, só o snowboard, né? Acho que o snowboard foi o esporte importante para a competição, foi o esporte que me moldou mesmo como atleta, né? Acho que todos os outros esportes são super importantes, o próprio kitesurf tem uma importância gigante na minha vida, mas ele foi muito mais como um esporte que me moldou muito mais como aventureiro, né? De conhecer lugares legais no mundo, fazer travessias, pegar onda grande, mas muito mais como, né, para for fun do que como competidor, né? Agora o snowboard não. O snowboard teve uma importância muito mais profissional mesmo na minha vida. Então vamos contar como você foi parar no snowboard, porque a história é muito boa. Vamos sim. como é que você quer contar essa história? Eu quero saber assim, como é que é a história de você não esquiava antes? Não, nunca tinha esquiado, né? Nunca tinha esquiado. Aí, quando eu tinha 2 pernas, nunca tinha esquiado. Então, como é que você chega, qual é o passo a passo de você chegar a um esporte de neve? Como é que é na sua história? Eu acho que no meu caso tem aquela coisa do universo, né? O universo vai guiando, o universo vai conduzindo e a gente às vezes não entende muito bem como isso acontece, mas a gente tem que aprender a lidar com esses fluxos, né? E eu tenho aprendido a lidar com isso. A minha conexão com o snowboard foi muito curiosa, porque eu nunca tinha esquiado, e eu já fazia kitesurf há muito tempo, né? Já tinha construído as minhas próteses para fazer kite. E uma vez teve uma oportunidade para fazer snowboard. Eu fui praticar o snowboard e voltei frustrado, porque eu fiquei praticamente uma semana inteira só caindo. Eu não conseguia nem ficar de pé, porque eu não tinha prótese específica para fazer snowboard e só caí, mas aquilo de alguma maneira me motivou, né? E eu falei, putz, já que eu construí minhas próteses para fazer o kitesurf, o wakeboard, eu vou construir uma prótese para fazer o snowboard. E aí voltei para o Brasil com aquela missão na minha cabeça, né? Mas na época eu já era CEO de empresa, já trabalhava, né, muitas horas por dia, acabei não montando, mas logo depois eu fui para um curso nos Estados Unidos. E quando eu estava nos Estados Unidos, uma pessoa me mandou uma informação, né? Ela falou assim, olha, tem um cara que ele era um grande snowboarder, ele é americano, e ele foi pro exército e foi para uma guerra, acho que não sei se era a guerra do Iraque ou do Golfo, e voltou amputado e construiu uma prótese específica para o snowboard. Nossa, eu fiquei muito feliz com aquela né, informação, fiquei maluco na hora, né? Peguei o telefone da empresa, liguei na empresa, uma mulher me atendeu, e aí eu nunca me esqueço, né? Porque ela falou assim pra mim, eu falei, quero comprar prótese snowboard e tal. Aí ela falou assim, onde você tá? Aí eu falei, tô na Califórnia. Ela falou, não tem problema, vem pra Utah, passa uma semana com a gente monta a prótese e tal, né? E eu falei pra ela assim, não, você não tá entendendo. Eu volto pro Brasil em 2 dias. Eu não tenho como passar uma semana em Utah, né? Vamos fazer o seguinte, passa o meu cartão de crédito e me manda a prótese pelo correio.
Eu lembro que ela riu do outro lado da linha e falou, cara, você é maluco, ninguém compra uma prótese pelo correio. E eu falei para ela assim, olha, pode mandar, eu me responsabilizo porque é a única chance que eu tenho. Né? E essa decisão mudou completamente a minha vida, porque ela mandou a prótese via FedEx, a prótese chegou um pouquinho antes de eu ir para o aeroporto para vir para o Brasil, e assim, por sorte eu já tinha habilidade de construir prótese, já entendia bem das peças, né? Então tinha essa parte já desenvolvida, então acabei pegando a caixa com a prótese, vim para o Brasil, né? Montei as peças e tudo mais, e logo depois eu tinha uma feira na Itália, que eu ia trabalhar, terminei de fazer a feira, né? Levei a prótese na mala, tal, terminei de fazer a feira, e acabei indo para a Áustria, peguei um trem sozinho para a Áustria para fazer snowboard e fiz snowboard pela primeira vez. Então assim começa a jornada de como eu entrei no snowboard, né? Como turista, primeiramente. Muito bem. Então assim, você experimenta a prótese funciona, você consegue descer uma montanha. Isso, foi bem assim no começo, né? Testei a prótese, deu certo, mas... Lógico, como qualquer dificuldade de qualquer iniciante no snowboard, né? Descia ainda um pouco devagar, descia ainda, né, sem muita habilidade. E aí o snowboard entrou na minha vida como uma coisa de lazer mesmo, né? Como turista, eu era um turista de snowboard. E aí comecei a esquiar com os amigos, com a família, de vez em quando, 1 ou 2 vezes por ano, comecei a fazer esse processo de aproximação da neve, né? E aí acho que, de novo, de alguma maneira, o universo foi conspirando. Você é o melhor candidato do ponto de virada, porque você tem muito ponto de virada. A gente pode ficar 1 ano fazendo, que ainda vai ter. E aí, de novo, o universo estava mudando alguma coisa, ele queria mudar alguma coisa na minha jornada para que eu mudasse de caminho, né? Na época, eu tinha um acordo com uma fábrica de prótese e eles me atendiam, né, com um preço diferenciado, eles me vendiam peça a preço mais barato, em troca eu era modelo de curso para eles treinarem os médicos, essa história toda, né? Então, e aí, nesse momento, o presidente no Brasil mudou. E o novo presidente disse que nunca mais ia me atender. Falou, não vou te atender mais, porque você é o único paciente que a gente atende direto, não posso mais atender e tal. E eu juro que eu tentei fazer esse cara me atender, continuar me atendendo. Eu tentei muito, liguei pro cara, mandei e-mail, mandei mensagem. O cara falou, não tem conversa, você vai comprar as últimas peças e se manda. E de verdade, assim, mal sabia eu que o universo estava me mudando para um outro caminho. Porque depois que eu saí, né, desse acordo, eu acabei indo parar numa ortopedia. E num dia que eu estava nessa ortopedia esperando, né, a ortopedia ela é cliente da fábrica, né, e eu estava esperando, chegou um menino que tinha passando exatamente pelo que eu tinha passado, um menino que devia ter uns, sei lá, 19, 20 anos, que tinha acabado de perder a perna. Ele entrou lá na ortopedia, ele chorando, o pai chorando, a mãe chorando, a irmã chorando, todo mundo triste, e naquele momento alguma coisa em mim falou, olha, falei para mim mesmo, né, aquela vozinha interior, falou, vai falar com ele para tentar ajudar de alguma forma. E eu fui falar com ele e fui falar da minha experiência, que eu já usava prótese há muitos anos, que ele podia ficar tranquilo, que dava para ter uma vida normal, né? E falei para ele, olha, cara, fica tranquilo, eu uso prótese há muitos anos, dá para correr, dá para pedalar, dá para andar de skate, dá para fazer wakeboard, dá para andar de kitesurf, dá para esquiar. Melhor do que quem tem 2 pernas. E muito interessante para você ver que às vezes a gente tem que estar no lugar certo, né? E preparado. Porque exatamente no momento que eu falei, dá para esquiar, estava passando um ortopedista, que me ajudou muito, inclusive, estava passando no corredor, e ele ouviu, entrou e falou assim, não, você esquia? E eu falei, eu esquio, eu faço snowboard. E ele falou assim, não acredito. Você tem que ligar para um cara. Pegou um papelzinho, marcou um telefone e falou, liga para esse cara tá procurando alguém como você. Não, e aí eu fiquei super, né, curioso, empolgado, liguei pro cara, o cara era diretor do Comitê Paralímpico Brasileiro, e alguém dentro do comitê, me parece que tinha passado uma missão para ele tentar achar um atleta paralímpico ou alguém paralímpico que pudesse ir para neve para tentar colocar o Brasil no circuito de neve paralímpica, né? Então, foi uma loucura, assim, porque eu estava no lugar certo, na hora certa e com a vontade, né, preparado para a vontade. Então, liguei para esse cara, fui atrás. Ele era um cara muito bacana, mas ele não entendia nada de neve, ele nunca tinha ido para neve, né? Então, ele ficou me enrolando, me colocou na geladeira, me deixou esperando, né? Fiquei ligando para ele um tempão. E ele falava, não, mas tem você, tem o cara do surf, tem o cara da corrida. Aí eu falava para ele, pô, mas esses caras nunca foram para neve. Aí ele falava, mas não sei. Então, me deixou meio na geladeira, né? E logo depois, eu acabei meio que cansando de falar com ele, falei, putz, eu não vou mais ficar, né, perturbando esse cara, e eu fui
eu fui fazer uma viagem de neve e no último dia de viagem eu caí e quebrei o braço. Quebrei o acrômio, que é esse ossinho que tem aqui em cima, que quando a gente quebra não engessa, né? Coloca só a tipóia. E aí foi muito louco, porque eu voltei pro Brasil, era, sei lá, quarta ou quinta-feira, fui fazer os exames, estava com o acrômio quebrado, e aí logo no sábado o cara me manda uma mensagem dizendo assim: André, olha o seu e-mail, essa é a sua grande chance. Chego em casa, olho o e-mail, tá escrito lá assim: Campeonato Sul-Americano e Campeonato Brasileiro de Snowboard, próxima quarta-feira no Chile. Essa é a sua prova teste, você tem que estar lá. Isso era sábado, próxima quarta-feira eu tinha que estar lá e eu com o braço quebrado. Né? E aí eu falei, putz, o que eu faço? Falam né? que a vida desafia, né? O que eu faço, né? E foi muito louco, porque assim, eu tomei a decisão de ir, né? Fui. E foi uma das decisões mais importantes da minha vida, porque essa decisão, mesmo no momento difícil, com o braço quebrado, foi uma decisão que mudou a minha vida. Né? Fui pra montanha, tirei a tipóia, não contei pra ninguém. Deus. Né? Porque o comitê jamais ia me deixar fazer uma prova com o braço quebrado. Aluguei uma prancha, na época não tinha nem equipamento, não tinha nada, era completo amador. Fiz a prova pelo Comitê Paralímpico, pela CBDN, e eles começaram a me aceitar. Eles falaram, bom, o cara leva jeito para fazer a coisa. E aí começa essa relação com o Comitê Paralímpico, e aí eles me aceitam, me convidam para fazer o projeto, né? Me contam do projeto, qual era o projeto deles, que eles tinham um projeto de longo prazo com o Brasil na neve, e me convidam para fazer parte da ponta da lança, começar o projeto. Naquele momento, eles não acreditavam que eu fosse chegar a uma Olimpíadas, porque era natural, né? Um cara que nunca tinha esquiado, no primeiro ciclo olímpico, chegar numa Olimpíadas, isso era uma coisa quase inimaginável, né? Então, eles convidaram, falaram, olha, você vai começar o projeto, a gente tem uma missão de levar um brasileiro para uma Olimpíadas daqui a dois ciclos olímpicos, muito provavelmente não vai ser você, mas a gente queria que você começasse. E assim eu fiz, comecei, eles me exportaram para os Estados Unidos e assim começa a trajetória. Como atleta, né? Muda a vida, né? Porque um treinamento, eu imagino, né? Não tenho a menor experiência para dizer, mas assim, eu imagino que um treinamento de atleta tem uma rotina. Você é uma pessoa que disciplina e rotina você consegue inserir muito na sua vida, né? Organizar para fazer tanta coisa acontecer. Era uma característica já sua ou é um desafio? Não é uma característica minha natural. Pelo contrário, sou bastante desorganizado, bastante perdido na questão de agenda e tal. Mas eu tenho certeza absoluta que o fato do esporte, né, profissional ter entrado na minha vida e eu ter entrado no esporte profissional, isso melhorou muito. Foi uma habilidade que eu fui desenvolvendo meio que à força, né? Porque não tem como você ser um atleta de alto nível sem ter disciplina, né? Sem ter determinação, sem ter resiliência. Então, acho que ser um atleta de alta performance me treinou muito bem em algumas habilidades, que algumas eu tinha um pouco, outras eu não tinha nada, mas que foram coisas que eu tive que aprender. E depois eu trouxe para minha vida e hoje eu estou um pouco melhor. E o que acontece que você consegue... Conta essa história. Porque eu acho que tem uma cena que uma vez você me contou sobre você constatando que estava numa Olimpíada, assim, olhando e falando, meu Deus, eu estou numa Olimpíada. Como é que acontece essa classificação? Conta aí. Então, é uma coisa muito louca, né? Porque geralmente um atleta, ele é atleta desde criança. Então ele está muito acostumado ao ambiente competitivo, a provas, a ganhar medalha, a subir no pódio, né? Ele está acostumado com esse ambiente. E nunca foi o meu caso, porque eu não era atleta desde criança, não tinha essa noção, né? Eu tinha essa coisa de ver Olimpíadas na televisão, de acompanhar um pouco aqui, um pouco ali. Eu não tinha muita noção do que era. E eu me lembro assim, quando eu terminei o ciclo, e o snowboard é por pontuação, então muitas vezes você não sabe exatamente na última prova como que você está no ranking, às vezes você precisa de um tempo para poder entender se os outros competidores subiram, desceram no ranking, então às vezes demora alguns dias para você conseguir pegar o resultado final, né, da pontuação. E quando saiu, né, a pontuação final, que a gente conseguiu ver, eu estava classificado para Olimpíadas pela primeira vez na história do Brasil, né? Um para-atleta tinha conseguido classificar o Brasil para uma Paralimpíadas de neve. E eu me lembro que o comitê me ligou e eu estava trabalhando na empresa e eles ligaram e falaram assim, estamos classificados e tal. E eu lembro que naquele momento eu estava ocupado com outras coisas da empresa. Falei, legal, pessoal, tal, eu preciso terminar uma reunião aqui, daqui a pouco eu ligo para vocês e tal. Juro que assim, de verdade eu não tinha a mínima noção do que era a importância, né, a magnitude do que era realmente conseguir classificar o Brasil, realmente conseguir para uma Olimpíadas. Eu não tinha ideia da magnitude.
E a minha ficha realmente só caiu quando eu cheguei na Olimpíadas mesmo e vi a magnitude do evento, né? A grandiosidade, a quantidade de gente, a quantidade de atletas, delegações, os rituais, né? Quer dizer, a cerimônia, o welcome ceremony, a cerimônia de abertura, quer dizer, aquela coisa gigantesca. Aí eu falei, uau! Olha aí o que eu fiz. Aí sim foi, né, caiu a ficha realmente de quanto é importante, né, para um país, né, o quanto é importante para um comitê, o quanto é importante para um time como o nosso, né, porque ninguém faz nada sozinho. Eu acho que eu cheguei lá, mas eu cheguei lá com a ajuda do comitê. Então, quanto é importante realmente a gente conseguir realizar isso em nome do país. Muito legal. E como é que é essa história? Você porta a bandeira? Foi aonde? Foi na Rússia? Foi na Rússia. A primeira foi na Rússia e foi uma grande surpresa. Um pouquinho antes da cerimônia de abertura, a gente estava se preparando. Quem estava com você? Na parte de atletas, éramos eu e mais um atleta que também se classificou numa outra modalidade, né, no cross country, e a equipe técnica, a delegação brasileira, né? E pouquinho antes da cerimônia, o presidente da CBDN, que estava lá com a gente, que é o Stefano, que é um cara muito querido, que me ajudou muito, né, me inspirou muito, e ele chegou e falou: olha, André, já que você foi... Não é que você nos trouxe aqui? Já que você foi o primeiro cara a classificar o Brasil, então a bandeira é sua, você vai ser o porta-bandeira. Nossa, aquilo para mim foi um presente. Acho que foi um dos dias mais importantes da minha vida, poder realmente levar a bandeira do Brasil na abertura de uns Jogos Paralímpicos. E como é que são os Jogos? Como é que acontece esse primeiro? A sua participação? Como são as pontuações? Como é que foi essa experiência? Então, acho que foi uma experiência muito importante, mas naquele momento eu acho que eu ainda não tinha me tornado atleta mesmo, né? Porque foi muito rápido, né? Na minha segunda temporada eu estava classificando o Brasil. Então, praticamente, eu não tive muito contato com todas, né, com todas as características do atleta profissional. Não tive tempo suficiente, né? Então, acho que foi uma prova super importante. Eu fiquei em 29º. Naquele momento, as categorias... A gente tem duas categorias no snowboard, né? Tem uma categoria que é chamada acima do joelho e uma categoria que é abaixo do joelho. Então, são amputações diferentes. Naquele momento, as duas categorias competiam juntas. Faz uma diferença grande. Faz uma diferença brutal, né? Ter joelho... Controle do joelho. Ou não ter joelho num esporte de prancha. Eu, como filha de um ortopedista, tenho que dizer. Sabe bem como é. Ter joelho ou não ter joelho para um esporte de impacto de prancha, a diferença é muito grande, né? Uhum. Então, naquele momento, as duas categorias competiam juntas, né? Mas mesmo assim, ficando em 29º, foi super importante como aprendizado, como exemplo, tudo, como né? Treinamento, como tudo isso, né? Então, acho que eu fechei a Olimpíadas, assim, de uma maneira, por um lado, muito feliz, por um lado, um pouco triste, porque eu queria ter ido melhor, né? Mas eu acho que pro projeto como um todo foi muito legal, tanto que o comitê falou, no final da Olimpíada, falou: olha, cara, legal, deu super certo, agora vamos fazer um ciclo inteiro de verdade, né? E aí eles me chamaram para fazer o segundo ciclo. E o que é um ciclo de verdade? Quer dizer, tem todo treinamento, alimentação, o que muda na tua vida para se tornar um atleta de performance? Claro. Olha, muda muita coisa, né? O que eles chamam de ciclo, o que a gente chama de ciclo, são 4 anos, né? Então, basicamente, são 4 anos ou 3 anos e pouquinho antes da próxima Olimpíadas, né? E de verdade, a vida muda completamente, né? No meu caso, assim, viagens, por exemplo, o Brasil não tem neve, então eu tinha que viajar muito, né? Ficar muito tempo fora, conseguir conciliar com o trabalho, porque ser CEO de empresa e ser atleta ao mesmo tempo... André, realmente esse é um... Eu costumo dizer que hoje o pessoal faz home office, naquela época eu fazia o mountain office. Mountain office, quer dizer, trabalhava da montanha, né? Então acordava ou antes do treino e trabalhava por causa do fuso horário, ou depois do treino também chegava da montanha e começava a trabalhar para liderar. A montanha cansa, né? Neve cansa. Cansa né? muito, é um esporte realmente puxado, né? Mas muda muito, acho que essa questão da determinação, disciplina, alimentação, treinamento, outros treinamentos que a gente não está acostumado, treinamento mental. Bom, yoga eu já praticava há muito tempo, então não foi tão diferente, mas musculação específica, né? Exercícios específicos para o snowboard, exercício de perna, exercício de braço, porque no snowboard, na largada, você faz um movimento muito forte de puxar o gate, então movimentos específicos, então isso muda completamente. Parte mental, visualização, respiração, domínio, por exemplo, de técnicas de respiração para baixar o nível de estresse, porque assim, o pico de estresse quando você está numa prova é gigantesco. Gente, pelo amor de Deus, é o Brasil nas costas, literalmente, né? É uma coisa difícil, assim. E aí... Como é que é a segunda Olimpíadas?
Então, a segunda foi bem diferente, assim, né? Porque eu já estava mais preparado. Acho que eu já tinha, assim, mais maturidade como atleta, acho que essa é a palavra, maturidade mesmo, né? Tinha melhorado um pouco das técnicas, tinha aprendido um pouco mais, mas já tinha maturidade, já tinha mais horas de voo, né? De neve, digamos assim. Porque, assim, de verdade, acho que eu tive... Às vezes a gente faz essa comparação, né? Mas eu tive talvez menos tempo de neve na minha vida inteira do que um atleta que mora na montanha tem numa temporada ou em duas, né? Imagina. Porque os caras esquiam todos os dias, Piada, né? 6 dias por semana. Quando você então... vai esquiar, que você vê aquelas criancinhas já descendo a montanha com o bracinho para trás, você vê, né? Aí desde sempre. E, então, assim, a segunda Olimpíadas foi bem legal, foi um puta projeto, tanto que eu terminei, né, em 10º lugar em 2 categorias, em 2 modalidades diferentes, no Border Cross e no Banquet Slalom. Então, acho que assim, né, ir para uma segunda Olimpíadas e estar entre os top 10 do mundo, acho que é muito legal, muito né? legal. Uma vitória bem bacana, poder levar o Brasil para esse tipo de posicionamento. E foi uma experiência diferente, era um outro país, era um outro momento, meu treinador era outro, né? Então o momento era outro, mas eu já me senti um pouco mais pronto, um pouco mais preparado. Mas não foi menos difícil, porque no caso da segunda, foi muito engraçado, porque exatamente na minha descida, o gate travou. Né? O gate, geralmente o gate é uma coisa... É um portãozinho que descem os competidores, né? Abrem quatro gates ao mesmo tempo. E geralmente é manual. É uma alavanca manual. E nessa Olimpíadas, acho que porque um dos patrocinadores era a parte de cronômetro e tudo mais, eles resolveram fazer automatizado. E fizeram um processo randômico e tal. E exatamente na minha descida, parou o gate. Putz. E assim, foi um estresse gigante, porque o gate não estava funcionando, uma hora abria, outra hora não abria, uma hora abria, outra hora não abria, né? E um estresse danado, todos os treinadores falando em volta, uns querendo cancelar a prova, os outros querendo fazer a prova, os atletas gritando, outro brigando, xingando, e você ali no gate, não podia sair do gate, né? TV do mundo inteiro filmando, o treinador ali do lado, não sabia o que fazer, então não, assim, nível de estresse. Tudo, agora que você falou uma coisa que não tinha me caído a ficha, além de tudo, você é televisionado, você né? tá ali, você não pode nem... Caramba. Você tem que manter... Né, total consciência, porque o mundo está te olhando e super delicado, porque tem a parte do bastidor, né, que não aparece na TV, mas que são as decisões que são tomadas lá atrás, quer dizer, faz a prova, não faz a prova pode ser adiada para o próximo dia, não, porque não sabe se vai ter tempo, né, porque tem essa questão do tempo, né, estrutura de montanha, nevasca, né? Se vai nevar, se não vai nevar, se a neve vai aguentar, se não vai aguentar. Tem uma série de questões climáticas e a decisão foi tomada na hora, não vai ter outro jeito. A prova é agora, desse jeito. Uau! O que você acha que a experiência como atleta conversa com a experiência como executivo? Muitas coisas, mas quais são os pontos que você acha que são os mais interessantes? Eu acho que eu pude ter digamos assim, o benefício de viver nos dois mundos e trazer coisas de um mundo para o outro e vice-versa, né? Eu acho que quando eu cheguei na montanha e não sabia nada como atleta, eu acho que eu trouxe um pouco do meu lado empreendedor, né? De desbravar, de correr risco, de aprender, de interagir, de entender estrategicamente como o esporte funcionava, porque o esporte é também um business, é também uma estratégia. Às vezes você tem que fazer de uma maneira que não parece ser a melhor, mas que é a melhor no longo prazo, né? Então você tem que ter planejamentos específicos, né? Às vezes você tem que, sei lá, numa bateria fazer uma coisa para cair numa outra chave diferente, para poder na outra bateria ir melhor. Então tem algumas estratégias, né? As curvas, como é que você faz a curva? Pô, é melhor fazer essa curva um pouco mais devagar, porque o outro salto é um salto muito rápido. Não, é melhor fazer essa parte mais rápida, porque o outro... Então, assim, tem toda uma habilidade estratégica que eu acho que o business me ajudou muito. E o oposto também, né? Eu acho que nós, como brasileiros, planejamos muito pouco. Exatamente. E eu aprendi muito com os times que são times de neve, né? Que eles são muito bem organizados e planejados. Eles estão olhando lá na frente, então eles fazem tudo com uma parte metodológica muito clara, né? Eles separam o problema em várias fatias, né? E são coisas que a gente faz pouco nas empresas, por exemplo, né? Faz muito pouco isso. A gente vai meio que fazendo. Lógico, o Brasil é um lugar também instável, então é difícil planejar no longo prazo, mas acho que eu pude trazer um pouco dessa questão de
pelo menos planejar o passo a passo de uma questão específica e começar a organizar um pouco melhor, como se fosse realmente um esporte, né? E também as pequenas comemorações, o quanto é importante você, naquele momento, mesmo que você não externalize aquilo, mas o quanto é importante para você saber que você venceu aquela etapa e quando você vai entrar na próxima etapa, você está um pouquinho mais forte. E empresa também, né? Porque eu falo, a gente celebra muito pouco nas empresas, muito né? Pouco. Muita pressão por resultado e pouca celebração. E como isso te energiza de alguma forma, né? Eu tenho certeza absoluta que é um líder muito inspirador. As pessoas devem olhar e dizer, não acredito que eu estou trabalhando com esse ser humano que faz tudo isso. E quem te inspira? Você tem alguma referência, alguma figura que tenha sido inspiradora para você? Assim, algum atleta que você se baseou, alguma coisa assim? Olha, não, nunca tive ninguém especial. Até porque eu acho que tem um lado bom, né? Que eu caí de paraquedas no esporte, então eu não tinha nada, não tinha uma referência, não tinha uma mente formada do que era ser um atleta ou não. Lógico, depois eu fui estudar os atletas, né? Os empresários também, mas eu acho que não tem uma figura única. Eu acho que todo mundo tem coisas boas para ensinar, né? Verdade. Então acho que a grande habilidade é estar sempre aprendendo e poder olhar para uma pessoa, seja ela, né, atleta, executivo, empresário, e falar, bom, o que esse cara pode me ensinar que eu não sei ainda, né? E conseguir absorver alguma coisa de boa que essa pessoa pode ensinar. Você acha que você é curioso? Você é um líder curioso? Eu acho que eu sou muito curioso. Muito curioso. Porque a curiosidade é uma forma de aprender, né? Eu sou muito curioso. Tem um cara que estuda alta performance, que chama Steve Kotler, que ele cuida de esportistas que são provas que têm risco de vida, né? Então, esportes com risco de vida. E ele fala sobre que os grandes esportistas de alta performance, ele trabalha com executivos, são muito curiosos. E eu acho que essa é uma característica que você foi desenvolvendo, enfim, buscando, e enfim, isso tem muito a ver com o que vem, né? Qual que é essa curiosidade a ser sanada? Qual que é o próximo desafio? Qual é o próximo turning point? Eu não tenho nenhum desafio assim fechado, mas eu acho que os próximos desafios seriam fazer coisas diferentes que eu não fiz ainda. Talvez uma montanha, uma escalada, uma caminhada diferente. Alguma coisa diferente que eu não tenha feito ainda. Deitar numa rede. Essa também é uma boa. Ficar muito tempo parado é um desafio. Ficar muito tempo parado é um desafio. Mas eu não sei, eu tenho pensado muito nas próximas fases, realmente, como buscar um novo desafio que possa motivar a fazer coisas novas, né? Conhecer gente nova, conhecer lugares novos, né? E sentir coisa diferente. Eu acho que essa é uma grande questão. Beleza da vida, né? Eu estou perguntando para todos os meus participantes aqui do podcast, acho que você já falou um pouco disso, mas o jovem André se imaginava chegar até onde chegou hoje? Não, de jeito nenhum. Na verdade, acho que eu nem nunca pensei muito nisso, sabe? Acho que eu sempre fui um cara que vivi muito agora, assim. Então, lógico, a gente pensa no passado em muitas coisas, a gente também pensa no futuro, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que o esporte, esse tipo de esporte que eu faço, né, tanto o kite quanto o snowboard, eles são esportes muito do momento mesmo, sabe? Eles são muito intensos. Então, acho que grande parte do meu tempo eu passo fazendo esses esportes. Então, eu aprendi a ser um cara que vivo muito no presente. Legal. Né? Então, acho que eu não imaginava que ia chegar nesse lugar. Eu até tenho um pensamento sobre isso, né? Até falei isso uma vez, e que eu acho bem interessante, que se naquele dia que eu sofri o acidente e eu acordei, né, numa cama de um hospital, numa maca de um hospital, sem uma perna, se naquele dia alguém me dissesse que um dia eu ia chegar não em uma Olimpíada, mas ia chegar em 2 Olimpíadas, se naquele dia alguém me dissesse isso, eu jamais ia acreditar. Com certeza. Né? Porque a gente, na verdade, não tem a mínima noção do poder que a gente tem. A gente não tem noção do quanto nós somos poderosos, né? Do quanto a gente pode se desenvolver, mesmo com dificuldade. Minha última pergunta para você. Como é que é isso tudo? Assim, você tem uma grande jornada de autoconhecimento também, né? Você gosta desse tema, gosto muito desse tema. Investe nisso. O que você pode dizer, assim, sobre esse processo? O que você... Se pudesse... Eu sempre falo conselho, a gente, né, não costuma ser bom para todo mundo a mesma coisa, mas eu acho que autoconhecimento não faz mal para ninguém. Mas o que desse processo longo e do investimento que você faz nesse assunto, o que você poderia dizer? Olha, eu posso dizer muita coisa sobre isso. Esse foi é um tema bem importante na minha vida.
Mas eu acho que tem fases também, sabe? E eu vivi fases muito intensas de autoconhecimento. E depois eu percebi que eu estava me conhecendo muito bem, mas eu também estava me afastando de coisas ou pessoas que eu gostava. Então acho que um pouco da ponderação do equilíbrio, eu acredito muito no autoconhecimento. Acho que nós somos uma máquina muito poderosa, sem manual de instrução. Esse que é o perigo, o problema. Ou né? a beleza, talvez. É a beleza, mas eu acho que quando a gente não tem um manual de instrução, tem muitos lugares ou muitas capacidades que a gente não explora. Então acho que tem que se testar, né? Tem que se colocar realmente à prova nessa questão do autoconhecimento de várias maneiras diferentes, e tem, né, muitas maneiras diferentes. Mas eu acho que é muito legal isso. Testa uma coisa, gostei, faz sentido, não faz sentido. Testa outra, gostei, faz sentido. E essa exploração né, interna, consciente de se visitar, porque não é um processo fácil, é um processo dificílimo. Quer dizer, você abrir os seus porões ali, limpar a sujeira, não é para qualquer um. Né? E dói muito. Então, assim, muita gente às vezes começa a mexer, dói e fala, opa, fecha a caixinha de Pandora, porque né, vai sair de tudo aí. Então, acho que é um processo que a gente tem que fazer, mas é um processo que a gente tem que fazer com equilíbrio, porque se a gente aprofundar muito, pode ser que a gente se assuste, né? É verdade. Muito bom. Obrigada, André. Obrigado uma alegria essa conversa. Obrigado você. Obrigado pelo convite.